Mais uma vez aqui no nosso terceiro encontro. Boa tarde. Hoje é o dia 15 de julho de 2026. A gente está fazendo esses encontros para falar do lançamento dos editais da Política Nacional Aldir Blanc na cidade de Peruíbe. Esse encontro está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado na Secretaria, no YouTube da Secretaria de Cultura. Portanto, peço então, enquanto a gente estiver expondo aqui os editais, vocês manterem os áudios de vocês fechados, e depois da apresentação eu vou abrir para que a gente faça perguntas. Se durante a minha apresentação vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar no chat, à medida do possível eu vou parando e olhando, tá? Senão vai anotando aí. Se tiver alguma questão muito urgente, levanta a mão, a mãozinha, né, online, tá, gente? Porque se vocês levantarem sua mão assim, eu não vou ver, porque eu estou vendo o conteúdo, tá bem? Mas qualquer coisa me sinalizem e a gente vai começar a gravação. Aliás, a gravação já começou, vamos começar a apresentação. Eu sou Cassiane Tomilheiro, diretora de Políticas Culturais, sou uma mulher branca, de cabelo castanho repicado abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha de gola alta, estou com brincos indígenas, ali da aldeia Bananal, na cor laranja, vermelho e branco, e um óculos de armação marrom, e atrás de mim uma parede branca aqui da minha sala, que ainda está branca. Em breve terá alguns presentes aqui, dos nossos artesãos também. Bom, pessoal, hoje é nosso terceiro dia. No primeiro dia, a gente teve a gravação, a apresentação geral de todos os editais. É bem importante, quem não compareceu, quem não pôde estar no primeiro dia, assista ou acesse, né, o nosso guia, porque é uma informação que vai ajudar todo mundo a compreender, vai ajudar todo mundo a poder ter uma visão geral de toda a Política Nacional Aldir Blanc de Peruíbe, tá bem? Eu vou mostrar para vocês o portal, só um minutinho. Vou compartilhar aqui. Só um momento. Vou manter aberto aqui para eu autorizar a chegada de novas pessoas. Então, eu vou começar compartilhando a tela, vou fazer de novo a rota que eu tenho feito todos os dias, porque fica mais fácil de explicar para quem está chegando, tá bem? Aí, quem assistir o vídeo depois consegue achar a informação de maneira fácil. Então, vamos lá. Bom, estou entrando aqui no portal de cultura, da Secretaria de Cultura de Peruíbe. Aqui dentro do portal, cultura.peruíbe.sp.gov.br. Se vocês jogarem na internet, vocês vão achar facilmente, mas a gente tem divulgado aí em todas as nossas comunicações o portal. E aqui, hoje está em destaque, mas se a gente colocar uma notícia nova, ela desce aqui para a parte de baixo, tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão acessar o edital, mas a qualquer momento que vocês entrarem no portal, vocês podem clicar ou na palavra PNAB ou na palavra editais, ambos os caminhos vão levar para a nossa lista de editais, tá bem? E nós vamos clicar aqui e vamos ser direcionados para essa página, que é a página principal, onde a gente vai concentrar todas as informações sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Peruíbe. Não vou ler de novo, que no primeiro dia eu li, mas aqui eu fiz uma explicação. A Política Nacional Aldir Blanc é uma política federal, instituída pela Lei 14.399, é uma política muito importante para o setor cultural, de repasse de recursos, mas também de estruturação da política pública, do nosso sistema de cultura, nosso desejo, né, dos fazedores de cultura, e o que a gente tem que almejar é que a gente consiga, ao longo dos anos, sair dessa lógica dos editais, né, que são competitivos, que são uma disputa, e a gente cada vez mais conseguir desenhar políticas estruturantes para os nossos fazeres. Mas um modelo muito comum ainda que a gente consegue fazer o repasse das políticas é através dos editais, né? Então, a gente tem aqui em Peruíbe essa definição, o valor recebido foi 495 mil, a gente tinha um saldo também de mais ou menos 5 mil do ciclo anterior, então vai ficar por volta de 500 mil nossa PNAB. Parte disso, por volta de 50 mil reais, vai ser utilizado para manutenção, na verdade, uma melhoria do espaço aqui da Casa das Culturas. Por volta de 20 mil vai ser utilizado para consultoria de pareceristas, formação, e por volta de 325 mil vai estar distribuído em 4 editais. Esses valores podem ter pequenas alterações, porque quando há sobra de recurso, rendimento, sobra de um edital para o outro, a gente pode fazer algum remanejamento, tá bem?
Esses valores e a escolha desses editais foi feita de forma pública, transparente, coletiva, com a parceria do Conselho Municipal de Políticas Culturais, através do Comitê de Acompanhamento da Lei Aldir Blanc de Peruíbe. Então, é muito importante, todo esse processo ele está registrado, é possível ser acessado no portal. Se vocês clicarem aqui, vocês conseguem acessar as atas, inclusive, do comitê, de como foi feito. É muito importante a gente participar desse processo também para os próximos anos, porque todo ano é feito um novo debate de como a gente quer utilizar os recursos da política Aldir Blanc na cidade, né? Como a gente quer distribuir os recursos, quais são os editais, quais são as frentes, se ele vai ser prêmio ou se ele vai ser fomento, quais os valores, a quantidade de contemplados, então tudo isso decidido conjuntamente, tá bom? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Um link que supostamente seria disponibilizado no momento do seu cadastro como artista. Ah, tudo bem, você está falando do Portal da Cultura. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, tá bom? Vamos chegar lá, aí eu cito sobre o Portal da Cultura, tá bem? Então, seguindo aqui nas informações, ainda na página do portal, aqui no portal, vocês podem acessar o cronograma, pessoal. Vou clicar aqui, não vou ler tudo, porque a gente já leu no dia anterior, mas quando vocês clicam, vocês têm acesso ao cronograma. Aqui vocês podem saber quando vai encerrar as inscrições, qual é o período de recurso, quais são as oficinas, busca ativa, plantão tira dúvida, as atividades que vão ser feitas pela empresa contratada e também pela Secretaria de Cultura, em parceria com o comitê, atividades que vão servir para o acolhimento, para a orientação, para tirar dúvida das pessoas que têm maior dificuldade. Mas a gente está fazendo tudo que, né, todo o material, esse material com guia, com vídeos, para que ele fique, assim, bastante acessível para todo mundo, tá? Então, esses vídeos estão sendo disponibilizados e as pessoas vão poder acessar, eles já estão disponíveis, eu vou mostrar o link, tá bom? Val, você quer fazer alguma pergunta antes de eu seguir aqui? Oi, Cássio, boa tarde, quero sim, boa tarde, pessoal. Essa busca ativa e esse atendimento, ele está previsto para ser nos territórios ou não? Só as pessoas se deslocando até a secretaria? Val, a gente vai definir alguns critérios em conjunto com a empresa, porque, por exemplo, quando a gente faz a busca ativa nas aldeias, não necessariamente é positivo para eles, porque se a gente vai em uma das aldeias, a gente teria que ir em todas. E a gente não tem condições de ir em todas as aldeias, por exemplo, né? Um exemplo. Se a gente vai, por exemplo, num território periférico, a gente teria que ir em vários. Então, em alguns casos, foi elencado atendimento online. Então, a gente vai ter o presencial e a gente vai definir, junto com o comitê, se esse presencial a gente vai fazer centralizado, se vai fazer nos territórios. Mas, independente do que a empresa for realizar, a gente tem a possibilidade de fazer agendamento se tiver, claro, a gente não tem como fazer uma coisa super individualizada, né, mas a gente tem condições de fazer agendamento nesse período para visitar algum grupo de pessoas de algum segmento que precise que a gente se desloque até o local, tá bem? Então, pessoal, essa agenda, a gente está aguardando a contratação final da empresa, que já está em processo. Então, essa agenda da oficina de elaboração de projetos, da busca ativa, do plantão Tira Dúvidas online e presencial, ela está sendo definida, né, vai ser definida também em parceria com o comitê, como eu acabei de falar, e aí nada impede que a gente faça outras ações também, tá? Principalmente em conjunto com o comitê, que é responsável também por esse compartilhamento dos conhecimentos, né? Vou voltar para a página do portal. Então, esse cronograma vocês acessam aqui. E lá no cronograma, pessoal, tem também etapa de recursos, quanto tempo que vai ser mais ou menos a avaliação dos projetos. Considerando todas as etapas, é previsto que o pagamento caia mais ou menos no mês de outubro, tá bem? Eu estou falando isso porque é a dúvida comum, né? Então, é possível que a gente... Nosso cronograma, eu estou falando não é possível, gente, porque durante o processo de recurso, de edital público, vou falar devagar, porque já há 3 dias falando a mesma coisa, eu vou embolando nas palavras. É comum que em processos públicos, se tiver algum tipo de atraso, né, porque teve uma quantidade muito grande, tiver que ter alteração, pode acontecer alteração, isso está previsto. Mas a gente vai tentar seguir mais ou menos esse cronograma. Dentro desse cronograma, as inscrições vão até meados de agosto, a segunda quinzena de agosto, ela vai servir para a parte de saneamento de falhas e recursos, a etapa de recursos, caso alguém conteste os resultados.
e resposta desses recursos, e em seguida começa a avaliação dos projetos, que vai começar ainda no mês de agosto, pela equipe de pareceristas. A equipe tem mais ou menos 20 a 25 dias para fazer essa avaliação, publica-se os resultados, que vai dar ali meado de setembro, tem um período também para recursos, depois de passado esse período de recursos, é publicado a resposta de recursos e o resultado final, e aí a gente vai para a etapa de contratação e pagamento, que vai cair no mês de outubro. E aí, se tiver convocação de suplentes, remanejamento de cotas, isso já vai adentrando o mês de novembro. Então, os primeiros contemplados, os primeiros pagamentos devem sair no mês de outubro, mas pode se estender até novembro, dependendo da organização, tá bom? Dependendo do fluxo das informações. Dito isso, eu vou mostrar aqui, né? A gente tem 4 editais, reforçando. Eu citei aqui o de cultura indígena, mas, especificamente cultura indígena, a gente fez um edital exclusivo, que aí sim foi feito em parceria, indo presencialmente em várias das aldeias, construindo com eles encontros online, e a gente fez o Festival Indígena, através da Política Nacional de Blanc, e eles receberam uma premiação. Esse é um edital exclusivo, uma política exclusiva, mas não impede que eles participem de outros editais. Então, a gente já teve esse de cultura indígena, a gente tem o de artesanato local, que é premiação de pessoa física, que a gente apresentou ele na segunda-feira. A gente tem o de reconhecimento de trajetória de pontos de cultura, pontos já certificados ou não certificados, que a gente apresentou ontem. Esse edital está lá na nossa playlist do YouTube. E hoje a gente vai falar do edital 4, que ele é o mais complexo, que ele é o mais amplo, porque ele tem 3 categorias. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho de apresentá-lo. Peço paciência para a gente poder, né, para eu poder apresentar tudo para vocês, e depois a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? E seguindo aqui no portal, gente, olha, para facilitar, a gente está ficando muito craque no comitê e no conselho. A gente também preparou, aqui com a ajuda da equipe de comunicação, um guia facilitado. Esse guia, quando vocês clicam aqui, vai direcionar vocês para essa página. Então, também recomendo o pessoal, né, Val, por exemplo, vocês que estão em contato com as meninas lá, mandar o guia, manda os vídeos, porque o pessoal, por conta, também já vai, né, ganhando essa autonomia, e essa autonomia é muito positiva, gente, porque quando tem os editais estaduais ou outras esferas, o pessoal também já vai ganhando essa autonomia para escrever, tá bom? Então, esse guia, ele está bem, bem completo, tem bastante dúvidas, e também, se precisar, ao longo desse mês, a gente pode também fazer até atualização desse guia, à medida que as perguntas também vão chegando novas perguntas. E voltando para o portal, deixa eu voltar na guia, e parar de compartilhar. Perdi qual que eu estava, peraí. Isso aqui. Estou no portal de volta com vocês, né? Tá. E aqui a gente tem a playlist com os vídeos. Não vou clicar para não ficar mudando de tela. Clicando aqui, a gente é direcionado para o YouTube e acessa os vídeos. Então, o vídeo de segunda-feira, de ontem, já está salvo lá. E o de hoje vai ficar salvo a partir de amanhã. Sempre no dia seguinte que a gente coloca o vídeo, tá bom, pessoal? No dia seguinte útil, tá bom? Se a gente gravar um vídeo numa sexta-feira, 5 horas da tarde, pode ser que a gente não consiga colocar tão rápido, mas a gente coloca assim que possível. E aí, em seguida, a gente vai ter aqui o resuminho dos 3 editais que estão abertos. Aí tem um link para acessar o edital, outro link para baixar os anexos e outro para fazer a inscrição. No caso do Cultura Viva, tem um link extra também para a Lei Cultura Viva, que é muito importante conhecer, porque o edital, ele cita a Lei Cultura Viva, então é legal as pessoas conhecerem. Ela não é uma lei difícil, não é uma lei tão longa, é legal também da gente se apropriar, quem quiser, né, quem tiver com ponto de cultura. E no artesanato, eu vou colocar um link também para a base conceitual do artesanato brasileiro, que vai ajudar a gente a tirar dúvidas em relação às questões do artesanato, tá bom? E, por fim, chegamos aqui ao edital de chamamento público número 4 da Secretaria de Cultura de Peruíbe. E eu vou abrir o edital e depois eu mostro os anexos e o formulário, tá bem? Pessoal, disso tudo que eu falei, ficou alguma dúvida que vocês queiram levantar a mão antes de eu começar a apresentação do edital? Então, só um minutinho. Ele não está mudando de guia. Eu vou ter que interromper o compartilhamento e começar de novo. Só um minutinho.
Obrigada, Ângela. Muito obrigada pelo carinho. Bom, então agora sim, conseguimos abrir o edital, vou aumentar um pouquinho a letra e vamos seguir. Pessoal, todo edital, ele tem sempre na introdução, qual que é o objetivo nosso também de ler o edital com vocês? Claro que a gente não consegue ler na íntegra, para não ficar muito grande, e se fosse para eu ler na íntegra, né, eu falo que tem ferramentas aí de inteligência artificial que poderia auxiliar. A ideia, eu vou destacar os principais pontos, vou ler alguns trechos e vou explicando para vocês o que significa. Os editais, eles são ferramentas muito, às vezes, burocráticas. A gente tentou, o Ministério da Cultura tem feito um trabalho maravilhoso de ajustar algumas minutas que fique um pouco mais fácil da gente ler, mas mesmo assim ele tem que citar legislação, porque ele é uma concorrência pública. Então, não se assustem com o edital, com esse monte de página, um monte de número, porque se a gente começar a ler, vocês vão ver que está no nosso campo de conhecimento. Ele só está colocado de uma forma que às vezes a gente se assusta um pouco. Então, a ideia é encorajar todo mundo a aprender a ler os editais também, que surgem aí a nível estadual, entidades e por aí vai. Então, todo o edital ele começa nessa parte citando a legislação, né? Então, esse não é diferente, ele vai citar a lei federal, que é uma conquista da classe trabalhadora da cultura, né? E também o marco regulatório do fomento, que também é uma conquista da classe trabalhadora da cultura, porque ela regulamenta os repasses de cultura para facilitar a prestação de contas. Vocês podem ver depois que não há, a gente vai fazer mais para frente live só sobre prestação de contas, mas não tem, por exemplo, a exigência de vocês ficarem fazendo um monte de orçamento, um monte de cotação, entregando um monte de nota. Tem orientação de como vocês pagam, né? Mas o relatório de comprovação é feito pelo relatório físico, ou seja, vocês precisam comprovar que realizaram um projeto conforme vocês previram, e isso é uma conquista da classe trabalhadora da cultura, tá bom? Então é importante a gente participar das mobilizações e conselhos, porque a nossa vida só avança, né, no sentido da organização coletiva, se a gente tiver essa participação. Aí, depois que faz essa parte da introdução aqui da Política Nacional de Blanc, explicando o que é a política, a legislação, vem as informações gerais. Aqui, começa com o objeto do edital. Então, o objeto do edital é aquilo que o edital está pedindo que a gente entregue. E aí, é importante ter muita atenção, porque no último edital que a gente teve, em 2024, tiveram ótimos projetos que se inscreveram, mas não se adequaram à proposta. Então, por exemplo, tinha uma linha que era de festival, e a pessoa escreveu um ótimo projeto, mas de formação cultural. Ou tinha uma linha voltada, por exemplo, para gravação de vídeo, e a pessoa propôs uma pesquisa que era de outra, né, outra linguagem. Então, o objeto, ele é bem importante para a gente entender o que aquele edital está propondo. E esse aqui é bem longo, nós vamos olhar juntos, tá? O objeto deste edital que nós estamos lendo, ele é a seleção de propostas culturais para transferência de recurso financeiro para produção ou difusão de ações culturais. Ou seja, eu posso produzir coisas novas, ou eu posso promover a difusão, a circulação de coisas que já existem, em diversos formatos e segmentos. A gente não limitou o formato e o segmento especificamente, a não ser nas categorias, tá? Quais são as categorias? Culturas populares e tradicionais e povos, ou de povos e comunidades tradicionais. Então, projetos realizados por povos e comunidades tradicionais, que aqui no nosso território a gente fala de população indígena, caiçara, povo de terreiro e matriz africana, e a gente tem pessoas quilombolas, a gente tem também uma organização de pesca artesanal, mas digamos que as três vertentes que a gente tem mais sedimentadas como povos e comunidades na nossa cidade são esses três: caiçara, matriz africana e indígena. Mas aqui também entra as culturas populares e tradicionais. Então, se a gente tem uma cultura popular, como, por exemplo, o frevo, o jongo, a capoeira, culturas que que se enquadram nesse conceito, que eu até vou ler para vocês, também pode concorrer, tá bem? A segunda linha é de linguagem artística e digital. Ao invés de eu ficar explicando cada uma, eu vou mostrar para baixo, tá, gente? Porque está bem explicadinho. E a terceira é cultura urbana e periférica. E aí vai vir aqui uma explicação do que a gente está querendo dizer com isso tudo. Produção ou difusão de ações culturais é um conjunto de atividades artístico-culturais de um artista ou de um coletivo
a serem realizados no município de Peruíbe, que poderão contar com as etapas de... Poderão contar, não quer dizer que tem que ter tudo isso. Pode ter essas etapas. Criação ou finalização de obras artísticas, ou seja, audiovisual, obra de literatura, obra de artes visuais, espetáculos, livros, gravação de clipes, jogos e outros bens culturais. Tá? A criação e finalização desses bens. E a difusão de bens culturais por meio de circulações, mostras, festivais, saraus, exposições e feiras, que isso é a forma de difusão. Através também de formação, cursos, oficinas, residências, pesquisa, imersão, vivência, intercâmbio, todo tipo de formação. Ou registro e memória, ações voltadas à preservação e salvaguarda de culturas e patrimônios do território, através de suportes audiovisuais, arquivos digitais ou publicações impressas. Então, está bem amplo o formato, tá, gente? Não precisa ser necessariamente uma feira, não precisa ser necessariamente um espetáculo, e pode se misturar esses formatos, tá bem? Em todas as linhas. Aí nós vamos para a definição. Nesse edital, o que a gente está chamando de culturas populares e tradicionais? É o conjunto de criações culturais transmitidas predominantemente pela oralidade, baseadas na tradição, que expressam, de forma coletiva ou individual, as identidades socioculturais de suas comunidades e territórios, por meio de valores das práticas, dos conhecimentos e das tecnologias. São consideradas as expressões artísticas populares, saberes do campo, culturas comunitárias, dentre outras. Tem um pessoal, a gente teve o prazer de fazer recentemente o curso de patrimônio com a Juliana Clabundi, e foi bem legal a gente compreender um pouco melhor, né? O que é cultura popular, o que é cultura tradicional, não necessariamente é a mesma coisa, mas elas podem se complementar. E esse trecho é tirado da legislação nova da Lei de Culturas Populares e Tradicionais do Ministério da Cultura. Agora, a definição de povos e comunidades tradicionais. Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, conforme Decreto 6.040 de 2007. Possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Empregam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos de geração em geração. No município de Peruíbe, os PCTs de maior expressão são povos indígenas, comunidade caiçara, povo de terreiro e matriz africana, povos ciganos, tinha esquecido de citar, a gente tem algumas pessoas também, não tão organizado em coletivo, mas tem, né, povos ciganos na cidade, e pescadores artesanais também que tem presente na cidade. Eu vou até aproveitar a presença da Isa para diferenciar, por exemplo, uma questão. A cultura oriental, a cultura japonesa ou a cultura oriental, de um modo geral, ela é uma cultura tradicional, mas ela não é de povos e comunidades tradicionais. Então, ela se encaixa como cultura tradicional, mas ela não é de povos e comunidades tradicionais do território brasileiro. Ela é uma cultura de imigrantes, tá? Então, ela se encaixa como cultura tradicional aqui, e não aqui, tá bom? Então, só para a gente ir entendendo um pouquinho essas diferenças e aprendendo juntos. Agora, culturas urbanas e periféricas. As culturas urbanas e periféricas representam o conjunto das expressões artísticas, sociais e políticas que emergem das comunidades à margem dos centros. São consideradas culturas urbanas e periféricas, expressões e formatos como hip hop, saraus e literatura periférica, funk, batalhas. A batalha aqui, gente, vai entrar a batalha de rima, ballroom, o ballroom está até citado, mas o break, vários tipos de batalha, tá? Não só de rima. O ballroom também, que é uma cultura periférica ligada principalmente à cultura LGBT, danças urbanas, muralismo, lambe-lambe e outras com características que emergem ou protagonismo culturalmente territórios marginalizados da cidade. Sempre uma atenção aqui, não é porque é feita na periferia que é uma cultura de tradição periférica. Eu posso fazer algo na periferia, mas eu posso estar extremamente ligado a uma cultura tradicional, ou extremamente ligado a uma cultura importada, né? Enfim, outras características, uma cultura que não seja emergente desses territórios, né? Que tem essas características descritas aqui. Então, se a pessoa também vai me perguntar, Cassiane, tal coisa é cultura periférica? Qual que é a recomendação? Leia o que o edital está sugerindo, pesquise na internet outras referências, e se você acha que é cultura periférica ou que é cultura tradicional, faça a sua defesa na hora de escrever o seu projeto, tá bom? Porque isso vai ser avaliado pela comissão. E aí vamos para os valores, tá? Linguagens artísticas e digitais. Modalidade 1,
a gente vai ter... perdão, eu pulei aqui, porque essa primeira linha eu sempre pulo, porque ela está menorzinha. Culturas populares tradicionais ou de povos e comunidades tradicionais. Vão ser contemplados 5 projetos, até 5 projetos de R$10 mil cada, tá? Podendo ser festejos, pesquisa, formação, tudo aquilo que a gente citou lá em si, tá? Projetos de até R$10 mil cada. Linguagens artísticas e digitais. Vão ser 7 projetos de R$10 mil, sendo cada um para uma linguagem artística, se houver, né? Artes visuais, artes da cena, música, dança, literatura, audiovisual e artes digitais. Caso não tenha, alguma dos segmentos não se inscreva, não tenha nota suficiente, pode ser alterado e classificado uma pessoa de uma linguagem, pode repetir uma linguagem, mas a princípio, se tiver, vai ser pelo menos um classificado de cada linguagem. E a modalidade 2, são os projetos multilinguagem. Esse gerou bastante dúvida no encontro passado. Multilinguagem, ele precisa mesclar, no mínimo, 2 linguagens artísticas integradas. Então, oficina, por exemplo, formação não é uma linguagem artística, é um formato de como a gente trabalha uma linguagem artística. Se eu for trabalhar, por exemplo, aqui nessa perspectiva, eu vou ter que mesclar, por exemplo, artes visuais com música, dança com literatura. A Alcione fez uma pergunta outro dia, que ela exemplifica. Se eu desenvolver um projeto de uma escrita de livro e tem contação de história, são 2 linguagens, porque a escrita de livro é uma linguagem de literatura e a contação de história é uma linguagem cênica, né? Desde que, claro, seja de fato uma contação de história, tá? Então, depois no final, se tiver mais dúvida, a gente pode falar um pouquinho mais disso. Vão ser contemplados até 2 projetos de R$18 mil cada, tá bem? E entrando, por fim, nas culturas periféricas. Nas culturas periféricas foi definido 2 modelos. Vão ser 3 projetos com foco em formação técnica cultural ou fortalecimento de coletivos do segmento. Ou seja, pessoal, aqui, apesar de poder todos os formatos, o foco desses 3 projetos está em formação e qualificação profissional, cultural, técnica dos agentes de cultura periférica e tradicional. Pode ter difusão, pode ter apresentação, pode ter obras artísticas, mas o foco está no fortalecimento desses coletivos. O que esses coletivos precisam para se fortalecer? É formação, é equipamento, né, claro, nunca focado numa coisa só. Eu sempre que cito a palavra equipamento, sugiro, nunca façam um projeto que a única coisa que vocês vão fazer é comprar equipamento, né, mas pode estar incluído, por exemplo, aqui, né, a compra de algum material que esse coletivo precise para trabalhar. Mas pode ser vários tipos de investimento no coletivo e na formação técnica e cultural de um ou mais coletivos. Se for mais, melhor ainda. Se for uma formação que inclui vários coletivos de cultura periférica da cidade, super bacana, mas aí você vai defender o seu projeto, tá? Se for para um coletivo, fazer a defesa também desse coletivo, estou falando no caso de formação, tá bom? E culturas urbanas e periféricas, na modalidade 2, aí vai ser contemplado um projeto com foco na difusão e circulação de ações e agentes culturais. Aí sim é um projeto que preveja apresentações musicais, artísticas ou obras, batalhas, enfim, saraus, coisas que sejam de exibição, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem uma pessoa para entrar. A oficina de leitura, escrita e teatro são 2 linguagens? Ou são 3? Olha, leitura e escrita está no campo da literatura, né? E teatro está no campo das artes cênicas, então são 2 linguagens. Mas o importante é mesclar no mínimo 2, se tiver mais, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Vou seguir aqui com o edital. Aí, importante, os recursos são pagos em parcela única e não tem retenção de imposto na fonte, não é emitido nota fiscal, viu, gente? Fomento, graças ao marco regulatório do fomento, foi uma dúvida também, o dinheiro cai na conta pelo proponente, a gente já vai falar sobre a questão da conta exclusiva, e não tem retenção de imposto. O que vai ter no caso desse edital é que quando vocês forem contratar as pessoas, vocês são responsáveis pelo recolhimento de imposto, ou a pessoa jurídica, no caso, é responsável pelo recolhimento de imposto dela, tá? Mas não há retenção de imposto na hora de fazer o depósito. Então, não precisa prever no orçamento de vocês recurso para imposto, tá bom? Opa, parei de compartilhar, espera só um pouquinho.
Pronto, seguindo aqui. Vai citar a dotação orçamentária, fala novamente do imposto. A gente não pode ter orçamento menor do que os valores pretendidos. Se o orçamento for maior, é possível, mas aí a pessoa precisa explicar de onde ela vai tirar mais recurso, tá? Porque se ela coloca, por exemplo, para um projeto de 10 mil, ela coloca um orçamento de 15 mil, se ela não justificar de onde ela vai tirar esses outros 5 mil, o projeto ele vai perder muito ponto na viabilidade. Porque se seu projeto precisa de 15 mil para acontecer, mas o edital só vai entregar 10 mil, então não tem como, o seu projeto ele fica arriscado de não acontecer corretamente, tá? Então, não pode ter orçamento menor. Se for orçamento maior, tem que justificar a necessidade, tá? A necessidade não, perdão, a fonte de recursos. Aqui vai explicar sobre remanejamento de vagas, aquilo que eu falei, se tiver uma linha que não teve proponente suficiente, a gente remaneja para outra linha, isso está previsto no edital. E cada proponente pode concorrer nesse edital com no máximo uma proposta, então, cada proponente vai ter que escolher ali qual dos segmentos que ele vai fazer a sua proposta. Se a pessoa faz parte de mais de um coletivo, não tem problema ela participar de mais de um projeto, mas como proponente, a proposta, a pessoa só pode fazer uma vez, tá bom? E a mesma proposta também. Então, eu sei que tem projetos que, às vezes, ele poderia se encaixar na cultura popular, mas ele também, né, como do hip hop, por exemplo, mas também poderia se encaixar na cultura periférica, vocês vão ter que escolher um que vocês acham que se adeque mais e colocar. Se é um projeto diferente, aí outra pessoa pode inscrever um outro projeto numa outra linha, tá bom? Caso a mesma pessoa ganhe 2 projetos nos editais da PNAB, da Política Nacional de Blanc de Peruíbe, a pessoa tem que escolher um, tá bom? E caso a pessoa faça 2 inscrições do mesmo projeto, vai ser considerado apenas a última inscrição realizada. A gente elimina a primeira e considera a segunda. Então, muito cuidado, gente, porque às vezes a gente faz uma inscrição corretinha, completa, aí a gente resolve mudar, vai fazer de novo, acaba esquecendo de anexar material, faz ela incompleta, correndo, e aí a segunda inscrição fica mais a desejar do que a primeira. Então, bastante atenção com isso. São feitas as inscrições online. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. Silêncio, Siri. As inscrições são feitas de forma online, foram abertas no dia 13 de julho e vai até o dia 12 de agosto de 2026. Não precisa correr, né? Esperem acontecer aí as formações, tira dúvidas para vocês estarem bem preparados, mas não deixem para o último dia, gente, inclusive porque vai ser exigido o portal, cadastro no Portal da Cultura, que já já eu vou falar, tá bom? Que inclusive foi uma das perguntas. O formulário de inscrição está lá no Portal da Cultura, daqui a pouco eu vou mostrar, mas está tudo acessível, bem facinho. E que aí quem pode e não pode participar. Nesse edital, especificamente nesse edital número 4, gente, pode pessoa física, coletivo sem CNPJ, pessoa jurídica, MEI, empresa, desde que seja de cultura, e entidades, né, que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, associação, fundação, cooperativa, também pode participar. Já já eu abro para pergunta, tá, Thiago? Só um minutinho aqui para eu concluir essa parte. E aí, gente, caso seja feito por pessoa jurídica, a pessoa vai ter que comprovar no CNPJ dela que a empresa dela tem finalidade cultural, tá? Não pode ser uma empresa de sapato, por exemplo, uma empresa, né, de outro tipo de produto, tem que ser de finalidade cultural. E as entidades culturais também têm que ter finalidade cultural para poder concorrer, tá bem? No caso, aí aqui é essa regrinha, no caso de uma pessoa física... Ah, não, isso aqui é outra regra, peraí. Ah, tá. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada uma pessoa física como responsável legal para a assinatura do termo de execução cultural. E a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, conforme o modelo do anexo 2. O que significa? Vamos supor, o coletivo de imersão cultural. Se eles quiserem fazer uma proposta, mas eles não têm CNPJ, não é uma proposta da Leonice, é uma proposta do coletivo. Então, a Leonice, ela pode ser a representante do coletivo, vai ser tudo no nome dela, documento dela, a conta vai ser no nome dela, só que ela vai anexar o anexo 2 e vai declarar que ela está representando um coletivo. Esse anexo 2 vai ter lá o nome de todo mundo que compõe o coletivo, ou do núcleo principal desse coletivo, com dados, informações e assinatura desses membros, e ela vai representar o coletivo. Mas atenção,
A partir desse momento, o proponente não é a Leonice, o proponente é o coletivo. A Leonice, ela é a representante. Estou dando esse exemplo porque o portfólio não adianta ser da Leonice, o portfólio tem que ser do coletivo. Então, os proponentes precisam ter, no mínimo, 1 ano na cidade de Peruíbe. Coletivo que começou há 2 meses atrás não pode concorrer. Aí é melhor não colocar, porque aí vocês não têm como comprovar a atuação desse coletivo na cidade há pelo menos 1 ano, tá bem? Então, aí nesse caso é melhor em nome da pessoa física, e aí faz a ficha técnica com a equipe, né, parceira, a equipe contratada, mas o projeto ele passa a ser da pessoa física, e aí o portfólio, tudo vai ser da pessoa física. Pode fazer a sua pergunta, Thiago. Oi, Cassi, tudo bem? Então, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, eu estou escrevendo hoje um projeto que é multilinguagem. Literatura, música, uma performance cênica. Ele se encaixa naquele de multilinguagem, que é 18 mil. A minha dúvida é se seria possível eu também, vamos supor, fazer um projeto mais simplificado só da publicação do livro, para aquele outro grupo de 7, né, que é só 10 mil, que no caso não seria multilinguagem. Isso não é possível, né? Ou é possível e aí escolhe qual que dá certo? No nome da mesma pessoa não é possível, Thiago, porque a gente limitou a uma proposta por proponente, por conta da divisão dos recursos também, e também por conta dos pareceristas, porque se a gente deixa aberto, a gente tem um número muito maior de propostas. Agora, se um dos projetos ele é coletivo, ele é em parceria com outra pessoa, não impede que você esteja na ficha técnica de outro projeto. Mas para inscrever, você precisa escolher um. E aí eu vou aproveitar a sua pergunta para esclarecer uma coisa. Pessoal, se vocês tiverem um projeto que é, por exemplo, de literatura, vou usar o exemplo do Thiago, e nesse projeto também tem música, tem alguma coisa e tal, mas vocês não querem concorrer do 18 mil, talvez pelo tamanho do projeto, pelo formato do projeto, vocês podem mandar no de 10 mil, por exemplo, e colocar qual é a linguagem principal, tá? Se é literatura, se é música, se é teatro, mas vocês vão definir isso na hora de defender o projeto de vocês, tá bom? Então, não necessariamente que ele tem a presença de outra linguagem artística, ele precisa ser de multilinguagem, tá? Vocês podem escolher. Esse de 10 mil, vocês vão ter que colocar a linguagem principal dele, que ele vai estar concorrendo, tá bom? Perfeito. Respondido, Thiago? Perfeito, obrigado. Por nada. Vamos lá, vou seguir mais um pouquinho e qualquer coisa levantem a mão aí, que assim que der eu já vou fazendo as pausas também. Aqui, ó, gente, essa é a regrinha que eu queria falar. Fica vedada a inscrição concomitante de propostas em que uma mesma pessoa figure como proponente pessoa física em um projeto e representante legal da proponente pessoa jurídica em outro. Nesse caso, apenas a última inscrição será considerada para análise. Então, se eu tenho uma MEI, ou eu sou presidente de uma empresa, de uma entidade, ou dona de uma empresa, diretora de uma empresa, eu não posso concorrer com a minha empresa e com a minha pessoa física, eu vou ter que escolher também, tá bom? Sobre a equipe do projeto, o agente cultural inscrito deve fazer parte da ficha técnica, tá, gente? Não pode ter uma pessoa que ela é só proponente e ela não está na ficha técnica do projeto, ela precisa estar envolvida de alguma forma. E tem uma regrinha que foi criada pelo comitê, que é bem bacana, no mínimo 70% da equipe precisa ser de Peruíbe. Então, é possível contratar gente de fora, a gente sabe que em alguns casos é necessário, mas a maior parte, ou seja, 70% da equipe tem que ser da cidade de Peruíbe, isso tem que estar comprovado através de documentação, bem? Direito ao nome social, então pessoas trans têm direito ao nome social e toda vai ser indicada no formulário de inscrição. E quem não pode se inscrever nesse edital? Eu não vou ler tudo, gente, mas no geral são servidores públicos, tá? Servidores públicos efetivos, comissionados ou cedidos do município de Peruíbe, que não pode ser o proponente. A pessoa pode fazer parte da, mas ela não pode ser o proponente. Que estejam envolvidos diretamente na etapa de proposição da minuta do edital, e cônjuges, companheiros das pessoas que estão elaborando o edital, no caso, né, aqui quem está diretamente ligado na Secretaria de Cultura, e vereadores, ministros, juízes, embargadores, isso vem da legislação federal, tá? A gente não altera essa legislação, e também companheiros em linha reta até o 2º grau de pessoas que estejam
como deputado, senador, vereador, ministro, etc., secretários, obviamente, que entram no servidor comissionado. E também quem esteja inadimplente com a Prefeitura Municipal de Peruíbe, durante a consulta na etapa de habilitação. Também a pessoa pode até concorrer, mas depois ela não vai receber, tá bom? E, gente, considere inadimplente, inclusive, quem não entregou prestação de contas no edital passado. Então, se tiver gente querendo concorrer que não entregou prestação de contas, se não entregar até a hora da avaliação, da habilitação, a pessoa vai perder, tá bem? E seguindo aqui, aqui são algumas regrinhas que diz que quem faz parte do comitê ou do conselho não tem problema nenhum participar, porque essas pessoas constroem a política, elas não definem, elas não têm acesso ao edital, então elas não são privilegiadas por isso, né? Então elas estão ali na participação, podem concorrer normalmente. Aqui, a nossa política de cotas, que ela é igual em todos os editais, é uma regra federal, né, da legislação da Política Nacional de Blanc, no mínimo 25% das propostas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas, 5% para pessoas com deficiência. Como que funciona isso? Nós temos 18 vagas. Considerando a nota maior, respeitando a divisão das categorias, por isso que é bem complexa essa conta, 10 pessoas vão, até 10 projetos vão concorrer na ampla concorrência. No mínimo, 5 projetos precisam ser de proponentes pessoas negras. No mínimo, 2 projetos proponentes pessoas indígenas. No mínimo, 1 proponente pessoa com deficiência. Aqui vai explicar sobre a composição das cotas. E também a concorrência concomitante. Uma pessoa que teve nota suficiente para se classificar entre a ampla concorrência, ela não ocupa a vaga da cota. A vaga da cota é quem não fez a pontuação mínima para ficar entre os 10 da ampla concorrência. Aí, gente, pessoas negras, indígenas, com deficiência, elas têm uma composição. Quando é coletivo ou quando é empresa, tem uma composição da equipe, tá? Da ficha técnica. Não pode ser, por exemplo, uma pessoa indígena e 5 pessoas brancas, né, para ganhar a cota. Tem a composição. Então, aqui explica direitinho, tá? No caso de pessoas negras, por exemplo, no mínimo 50% das fichas técnicas com até 8 pessoas, ou no mínimo de 4 pessoas negras em fichas técnicas com mais de 8 pessoas. Ou seja, vai dar sempre no mínimo 4. Porque se for 8, 50% é 4. Se for 10, 12 pessoas, também tem que ter um mínimo de 4 pessoas negras na equipe principal. Pessoas indígenas é o mínimo de 2 pessoas numa equipe até 5 pessoas, e no mínimo 3 em fichas técnicas com mais de 5. E aí vai seguindo a regra também, e vale lá para a pontuação bônus de pessoas trans ou mulheres cis, tá bem? Sempre olhar a composição. Isso é para evitar, inclusive, que as pessoas usem pessoas de laranja, né, como representante só para receber a cota. Então, é realmente o protagonismo de maioria das pessoas negras. Também é possível ter a composição mista. Se a gente tem uma equipe que a ficha técnica é composto por um misto de pessoas negras, indígenas com deficiência, também pode concorrer à cota, que é a cota mista, tá bom? Só que ela vai ter que escolher ali qual das 3 cotas que ela vai concorrer, tá bem? Sempre tem que escolher uma das 3. Aqui vai explicar o que eu já falei sobre as cotas, a concorrência concomitante, e depois, gente, vai vir todo um tratado sobre desistência, se alguém desistir da cota, o que acontece se não tiver inscritos suficientes para uma determinada cota de pessoas classificadas. Então, por exemplo, se eu não tiver pelo menos 2 pessoas indígenas classificadas, mas eu tenho um número maior de pessoas negras classificadas, a minha cota de pessoa indígena passa para pessoa negra, ou para pessoa com deficiência. Vai depender da classificação das pessoas, tá? A maior nota, de acordo com a ordem das cotas. E se mesmo assim chamou todo mundo e sobrar, aí o recurso pode ser aberto para ampla concorrência também, mas primeiro é respeitado toda a lista de cotas até acabar as pessoas classificadas, tá bem? Então, pode ser que uma pessoa tenha uma nota maior, mas ela não entre porque ela ficou fora dos 10 primeiros da ampla concorrência, então ela vai ficar abaixo de quem está ali na cota, tá bem? E a gente tem uma política de pontuação bônus também. Então, a gente tem pontuação bônus para mulheres cis ou pessoas trans, lembrando que mulheres cis são pessoas que se identificam com o gênero que foi destinado ao nascimento, que foi atribuído, né, no seu nascimento.
E a gente também tem pontuação bônus para proponentes que tenham comprovadamente mais de 5 anos de atuação cultural na cidade de Peruíbe, e proponentes que têm mais de 10 anos de atuação cultural na cidade de Peruíbe, vai receber uma pontuação bônus também. Projetos que prevejam em seu plano de trabalho a realização de medidas de acessibilidade, conforme descrito nos itens 4.11 e 4.12, com destinação de recursos previstos na planilha orçamentária, também recebem pontuação bônus. Eu acho que eu acabei de identificar um erro no edital, mas eu vou anotar aqui para ver a correção. Pode acontecer, tá, gente? Se acontecer, a gente faz retificação. E projetos que prevejam em seu plano de trabalho a realização de medidas de redução de impacto ou educação socioambiental, considerando os biomas e as comunidades que residem nos territórios impactados. Então, todas essas. E tem a última, que são projetos que prevejam a realização de, no mínimo, 50% das ações abertas ao público de área periférica, urbana ou rural, ou em áreas de povos e comunidades tradicionais. Aqui é o local onde as atividades acontecem, tá bom? Tudo isso é pontuação bônus. Aqui vai explicar também a mesma regra que eu falei lá, do percentual, né, de mulheres ou pessoas trans, ou misto de mulheres e pessoas trans para receber a pontuação bônus de gênero. E vai falar também sobre a questão das áreas periféricas, gente. O que é considerado área periférica em Peruíbe? É bastante difícil. Então, tem um documento que foi definido junto com a Secretaria de Assistência, lá desde 2024, que a gente está no anexo 13. Então, para vocês saberem o que é considerado a área periférica para fins deste edital, está no anexo 13 a lista. Até porque tem bairros, por exemplo, que lado de dentro, né, lado praia, ou mesmo lado para dentro da linha, ele não é considerado periférico, mas no pós-linha ele é considerado periférico. Então, não é só o nome do bairro, tem que olhar essa tabelinha para saber certinho, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui que é importante falar. Cada pessoa tem que escolher qual cota vai concorrer. Nas pessoas mistas, aqui, ó, com projetos com composição mista, deve assinalar a cota com maior representação dentro da ficha. Então, se tem mais pessoas indígenas, ou mais pessoas negras, ou mais pessoas com deficiência, vai escolher a que melhor couber. E não vai ser necessário, no edital 4, gente, enviar o anexo. Eu vou até parar aqui para falar sobre isso. Não vai ser necessário enviar o anexo declarando pessoa indígena, negra, com deficiência e tal. Mas tem que assinalar no formulário e depois vai ter que comprovar através da declaração do anexo. Mulheres cis não precisam fazer declaração, porque vai estar lá pelo próprio cadastro de vocês e pela documentação. As outras pessoas precisam se declarar. E muito importante, a gente não tem banca de heteroidentificação na cidade, pelo tamanho. Mas, se houver qualquer tipo de desvio, denúncia ou suspeita de fraude, a Secretaria de Cultura pode chamar a pessoa, lembrando que a gente está numa cidade pequena, né, gente? Então, a gente pode chamar a pessoa para que ela comprove, para que ela entregue uma documentação que ateste o que ela está declarando. E aí vamos a um letramento básico. Pessoas negras são pretas e pardas. Lembrando que no Brasil é considerado cor de pele, fenótipo, né, integração cultural. Então, na dúvida, deem uma pesquisada na internet. Não é a declaração da certidão de nascimento de vocês, e também não é se vocês tiveram pai, mãe, avô negro, porque isso, todo mundo do Brasil tem ali uma ancestralidade de pessoas negras ou indígenas. Não é a ancestralidade que conta, como em alguns países. No Brasil é considerado cor de pele e fenótipo associado à experiência cultural da pessoa, tá bom? Então, se você se declarar pessoa negra, você precisa atestar isso na declaração posteriormente. E pessoa indígena, somente com documento da FUNAI, tá? Também não é por ancestralidade autodeclaratória. A pessoa pode autodeclarar, a gente aceita a autodeclaração, mas se tiver algum tipo de questionamento, vai ser solicitado o documento da FUNAI, tá bem? Então, fica bem atento, e a mesma coisa vale para a pessoa trans, tá bom? Deixa eu seguir aqui com a nossa leitura. Gente, é bastante coisa, mas fiquem comigo, não me abandonem, que a gente já passou aqui da metade do edital, tá bom? Aí a gente vai para as duas. Espera aí, que eu acho que eu fechei a janela.
Ah, tá aqui. Estamos aqui. Acessibilidade. Não vou me aprofundar, a regra aqui é igual dos editais dos anos anteriores. Os projetos não tem mais a legislação que é obrigatório ter acessibilidade nos projetos, mas é muito desejável. E eu sei, gente, nós sabemos que não é possível que projetos de pequeno porte, com pouco recurso, faça grandes ações de acessibilidade. Mas a gente precisa começar a inserir ações de acessibilidade nos nossos projetos. Legenda, libras, comunicação acessível. Então, o próprio edital, ele dá uma série de dicas de como você pode escolher, como você pode fazer o planejamento da acessibilidade do seu projeto. Não precisa ser um monte de coisa, não precisa ter tudo, mas ter alguma coisa que a gente amplie o acesso de pessoas com deficiência, neurodivergência, mobilidade reduzida nos nossos projetos, tá bem? E agora a gente vai para as etapas do edital. Isso aqui a gente precisa ficar bem atento e entender o edital. Todo edital, gente, quando vocês forem acessar, ele tem as etapas. Então é legal a gente buscar, né, entender em cada edital como funciona isso. E não perder o fluxo, né? Tem edital que demora, às vezes a gente se inscreve, demora um tempão, mas a gente precisa ficar atento para não perder o fluxo, porque muita gente escreve o projeto e depois esquece, né? E não vai para as outras etapas. Então, vamos lá. Etapa das inscrições, é a que a gente está agora, tá? A apresentação das propostas de vocês no portal. O saneamento de falhas, é logo que acaba as inscrições. Se vocês mandarem documento rasurado, ilegível, assinatura, sem assinatura, a gente vai notificar e vocês vão ter um prazo para essa correção, mas daqui a pouco eu falo dela. Depois desse saneamento de falhas, vem a etapa de seleção, que aí é a etapa que a comissão de seleção vai avaliar as propostas. Depois que sair o resultado, vem a etapa de recursos, né, ela não está citada aqui, mas ela está embutida na seleção, e depois vem a habilitação, que é a entrega de documentação necessária para que vocês sejam contratados. No caso desse edital 04, a habilitação é um pouquinho mais rigorosa, porque vocês vão receber um recurso público para executar um projeto. Então, vocês estão manejando, né, vocês estão administrando um recurso público. Então, é necessário, é obrigatório por lei que tenha as certidões. Então, fiquem atentos e atentas. Já a gente chega nessa parte, tá bom? E, por último, a assinatura e celebração do termo de execução cultural, que é uma espécie de um contrato, né? Que na nova lei de marco regulatório da cultura esse nome mudou, mas é uma espécie de contrato em que você assume as responsabilidades e lá que vai estar detalhado sobre prestação de contas, divulgação da marca, uma série de coisas. Aqui cita no edital, mas é nesse termo que tem lá tudo que vai ser obrigatório a pessoa cumprir. Aí, como se inscrever? Pelo link, né, já disponibilizado, e aí a gente vai entrar aqui, o que a pessoa precisa mandar, e aí eu vou citar o Portal da Cultura, que é a pergunta do colega lá no começo do encontro. Proponentes que precisarem de apoio na inscrição, devem fazer o agendamento pelo WhatsApp. A gente está nessa primeira semana fazendo as lives, a partir da semana que vem a gente vai ativar já um Tira Dúvidas pelo WhatsApp, e na semana seguinte a gente vai começar a fazer esse atendimento de Tira Dúvidas. Aí a gente vai ter oficina de elaboração de projetos, a gente vai ter as atividades que eu falei lá no começo. Mas, por hora, se vocês precisarem de ajuda para essa inscrição, né, para tirar dúvidas, ou até para anexar arquivo, gente. Tem gente que tem dificuldade, não consegue anexar o arquivo na planilha, trava. A secretaria vai poder auxiliar, mas a gente não pode, em hipótese alguma, escrever o projeto para vocês. Então, a gente só pode colocar no formulário aquilo que vocês trouxerem pronto para a gente. Tá? A oralidade, ela pressupõe que a pessoa traga a informação, ou via oral ou via escrita, mas ela que vai dizer para a gente a informação, né? Então, a gente pode dar esse auxílio, mas isso precisa ser previamente agendado e somente com a informação. Mas o que pode acontecer, por exemplo, gente que tem dificuldade de anexar arquivo, acontece, inclusive porque eu vou reforçar isso muitas vezes e ajuda a espalhar essa informação. Se a pessoa, quando é o Google Form, gente, vocês vão usar o e-mail pessoal de vocês, o e-mail, enfim, o e-mail profissional de vocês para anexar os arquivos. Isso acontece muito. Se você colocar um arquivo muito grande, ou seja, um arquivo muito pesado, o Google Forms não vai aceitar, tá? Ele vai dar que o arquivo é muito grande, mas ele vai dar erro, ele vai dizer que deu erro.
Mas tem outro motivo que é quase secreto que faz com que o Google Forms não aceite. Você não consegue enviar o formulário. Que é se o seu e-mail ele está muito cheio e ele não tem mais espaço. Porque toda vez que a gente utiliza um e-mail para mandar um arquivo no formulário, ele fica guardado na nossa nuvem, no nosso espaço do e-mail. Então, se eu tenho 3 mega lá no meu e-mail, mas eu estou tentando mandar 15 no formulário, não vai passar. Se eu tentar mandar 3,5, já não vai passar. Então, fiquem atentos, confiram se o e-mail que vocês estão utilizando, vocês têm a senha dele, vocês acompanham esse e-mail, ele está com espaço suficiente para os arquivos. É por isso, inclusive, que a gente não coloca no formulário a permissão para vocês colocarem arquivos gigantes. Porque na Secretaria de Cultura, a gente tem um Google que cabe um monte de arquivo, mas no de vocês vai travar. Porque tem que ter o espaço aqui, tem que ter o espaço aí no de vocês. Então, fiquem atentos, ajude a orientar as pessoas com essa informação. Às vezes a pessoa fala, está acontecendo um erro no formulário, mas a gente vai fazer depois até uma live mais específica para isso, mas já vão passando a informação e já fiquem atentos, para vocês não usarem e-mails que estão com a cota de espaço muito cheia, tá bom? E uma dica bem importante, pessoal, que depois, quando a gente for fazer a parte mais prática, a gente vai reforçar, existem ferramentas, o próprio WhatsApp, hoje em dia, ele diminui arquivo. Se você pegar uma foto de 2 mega e você mandar no WhatsApp para alguém, a hora que a pessoa baixar, ou que você mesmo... Sabe quando a gente tem um grupo de WhatsApp para a gente mesmo? Se você anexar uma foto no seu WhatsApp e você baixar de novo, ele já vai baixar bem menor. A gente tem aquela plataforma I Love PDF, tem um monte de recurso na internet que diminui. Então, às vezes, a pessoa está com um arquivo lá de 50 megas, o portfólio, principalmente de 50 megas, ela não consegue enviar. Vai no I Love PDF, vai nas ferramentas digitais, que vocês vão conseguir reduzir esse arquivo para vocês conseguirem mandar. Por isso que tem que ser feito com antecedência. Né? E por isso que se a pessoa tiver dificuldade de fazer, ela precisa agendar com antecedência, porque imagina no último dia todo mundo chegando aqui na Secretaria de Cultura sem avisar para a gente fazer isso. Não vai ter como, tá, gente? Até porque a gente não tem uma equipe destinada só para isso, a gente fica fazendo várias coisas, então a gente vai agendar horários, tá bom? Seguindo aqui com o edital. Agora, o que precisa ser enviado? Formulário de inscrição, conforme anexo 1, eu vou mostrar daqui a pouco, não vou entrar nesse detalhe agora, e o link no Portal da Cultura. Vamos voltar lá para o Portal da Cultura para vocês verem uma coisa. O Portal da Cultura, gente, quando a gente entra aqui no início, na página principal, ele tem 3 abas: notícias, cadastro e eventos. Mas se vocês descerem ele um pouquinho, ele vai ter um botão bem grande escrito cadastro de artista, escrito cadastro esse aqui. Vocês vão entrar, vocês vão preencher os dados pessoais de vocês e vão avançar. E vocês vão começar a se cadastrar com várias informações, né? Esse cadastro, ele precisa ser aprovado aqui na Secretaria de Cultura. Não é uma aprovação que a gente vai avaliar se o portfólio de vocês está bonito ou não, mas a gente vai ver se vocês colocaram todas as informações. Então, é preciso fazer o cadastro prévio no Portal da Cultura. Então, não deixem para o último dia. Porque se vocês deixarem para o último dia, vocês vão... vocês não vão conseguir. Vamos supor, 10 horas da noite, vocês estão mandando lá o projeto de vocês. Aí vocês lembraram que tem que fazer o cadastro no portal. Aí, o que vai acontecer? A gente não vai estar lá 10 horas da noite para aprovar o cadastro de vocês. E aí, vocês não vão conseguir acessar o link. Aí eu já vou fazer 2 ressalvas, que eu acho que até a gente vai incluir no guia isso. Como que a gente localiza o link, gente? Aí, a primeira ressalva. Tem muita gente que fez o cadastro no portal e ainda não está aparecendo. Aí eu vou voltar aqui no portal para a gente achar a informação. Peraí. Aqui, ó, quando a gente entra aqui em artistas ou coletivos, mas eu vou em artistas, a gente clica, eu vou clicar na Fabi. Essa lista aqui vai revezando, tá, gente? Não é sempre que eu estou em primeiro, não. Aliás, raramente eu estou em primeiro. Mas aparece aqui a Fabi. Então, ó, a Fabi, quando eu clico na página dela, que está um portfólio bem completo, inclusive, eu vou... Aqui em cima, ó, na descrição, aqui em cima, vocês conseguem ver? No endereço da página, vocês conseguem ver o que eu estou mostrando? Deixa eu ver. Ah, vocês estão vendo o portal, mas vocês não veem a parte de cima, né? Do endereço da página. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, peraí. Será que se eu diminuir? Ah, ele mostra só o portal, ele não mostra a minha guia.
Mas depois eu faço um print e mostro para vocês. É o endereço que fica lá em cima, gente, o endereço do Google. Ali é o link. Então, se eu clicar... mas também tem outro jeito. Se eu descer aqui no final e eu clicar no compartilhar, ó, vai dar a opção copiar link. Pronto, copiei, eu tô com o meu link do portal, tá bom? Só que para isso vocês precisam estar no portal. Então, quem já fez, tenha paciência que até semana que vem até semana que vem não, acho que até sexta-feira a gente vai estar com esses portfólios aprovados em dia, para que vocês consigam colocar o link lá no formulário, tá bem? É que muita gente já fez e já está com o link pronto. Tati, você levantou a mão, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu estava vendo ali cadastramento só de pessoa física. O cadastramento não é de empresa, tem espaço para CNPJ? A gente não tem cadastro de CNPJ no portal. A gente tem, na verdade, a pessoa física pode cadastrar o coletivo dela e a empresa dela. Mas o que a gente fica visível é individual ou coletivo. Então, a pessoa pode mandar o individual ou o coletivo, mas de empresa não é possível. Entendi, tá bom. Tá? Porque a empresa, ela fica como se fosse uma informação anexa. A gente não tem uma página da empresa. De coletivo, a gente tem a página e de indivíduo também. Então, a pessoa vai mandar o link do Portal da Cultura da pessoa ou do coletivo. Só é possível fazer cadastro de coletivo quando tem, no mínimo, uma pessoa inscrita, tá? Então, por exemplo, se tem lá algum coletivo, você está de novo Imersão Cultural. O coletivo Imersão Cultural, eu não sei se ele já tem a página do coletivo, mas é preciso que ou o Gilson, a Ângela, ou a Fabi, ou a Leonice, né, ou alguma outra pessoa do coletivo esteja cadastrado, e essa pessoa cria o coletivo. Aí ela vai adicionando os participantes. Então, quando a gente clica no coletivo, vai aparecer a lista de todo mundo que compõe aquele coletivo. Futuramente, gente, né, nosso portal, ele é muito bom, mas ele ainda deixa muito a desejar. Futuramente, esse cadastro, ele vai eliminar, inclusive, aquela necessidade de fazer o anexo. E outra coisa que já melhorou, na inscrição de vocês no edital, vocês não vão precisar ficar respondendo aquela pergunta do questionário socioeconômico, gênero, raça, escolaridade, esse monte de pergunta, território. Por quê? É por isso que é exigido o cadastro do portal, porque no portal já tem essas perguntas. Então, a gente já consegue fazer esse mapeamento, porque o Ministério da Cultura pede depois esses dados. Então, o portal, futuramente, também teremos um lugar ali para pôr nosso portfólio, e aí a gente vai diminuir, a gente vai facilitar ainda mais, né? Para o próximo ano, eu acredito que já vai estar resolvido, gente. Para facilitar ainda mais, porque aí vocês só vão entrar para escrever o projeto de vocês nos cadastros, não vai precisar ficar colocando um monte de coisa, vocês vão atualizar as informações diretamente no portal. Então, a gente já vai testar esse ano esse caminho, tá bom? É uma conquista nossa, coletiva também. Ok? Respondido, Paty? Sim, amor, obrigada. Vou continuar aqui. Vamos ao edital. Bom, então, o que vai ser solicitado na hora da inscrição? O preenchimento do formulário, que ele é direto no Google Forms, mas ele tem um espelho, que eu vou mostrar para vocês. O cadastro do Portal da Cultura. A declaração de representação de coletivo, quando for o caso, ou seja, se for uma inscrição de coletivo, vai ser exigido o anexo 2. Se não, gente, vai dar saneamento de falha. Então, não vai se inscrever como coletivo e esquecer de mandar o anexo 2, que vai dar saneamento de falha, vocês têm 3 dias para corrigir. Se não corrigir, perde a inscrição, tá bom? Ficha técnica com dados e o mini currículo da equipe principal do projeto, eu vou mostrar o anexo. Cronograma com previsão do tempo de cada etapa do projeto. Orçamento, também com detalhamento das despesas. E o portfólio com as informações e comprovações da trajetória e histórico do proponente, que comprovem no mínimo 1 ano. Atenção, a trajetória é mínimo 1 ano. No entanto, quanto mais tempo vocês comprovarem, melhor, porque aí vocês podem assinalar a pontuação bônus de 5 anos ou de 10 anos, caso vocês tenham esse histórico na cidade. Tá bom? Então, a ideia é fortalecer também, né, conceder pontuação para quem está mais tempo no território. E a cópia do documento pessoal com foto, tá? Pode ser assim, pode ser o RG, desde que conste o número do CPF, pode ser o CNH, pode ser carteira de trabalho, do proponente ou do representante do coletivo. Tudo isso no caso de pessoa física. No caso de pessoa jurídica, gente, a única coisa que vai mudar é que vai ter que mandar também o comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para a gente verificar
se a empresa que está se candidatando, ela tem ali no seu CNAE a atribuição cultural, tá? Se for uma empresa de outra área, ela já vai ser inabilitada, e aí ela vai ser desclassificada, tá? Porque não tem como mudar proponente. Então, tem que ser de interesse cultural. Aí também ficha técnica, cronograma, orçamento, portfólio e a cópia do documento pessoal do representante legal da empresa, tá bem? O portfólio aqui, gente, é da entidade, se vocês se inscreverem como entidade. Se vocês se inscreverem como coletivo, o portfólio é do coletivo. Se inscreverem como pessoa física, o portfólio é da pessoa física, tá bem? Aí vai explicar sobre o saneamento de falhas, que eu já expliquei para vocês. A gente publica, né, sai no Diário Oficial, sai no Portal da Cultura e a gente avisa no grupo de informes do WhatsApp. Caso a pessoa não corrija o saneamento de falhas no prazo de 3 dias, ela é desclassificada, tá bem? Aí vai para a etapa de seleção. Gente, são as mesmas perguntas do edital do ano passado. Então, tá bem fácil de vocês saberem que jeito que a comissão de seleção vai avaliar os projetos de vocês. Então, deixa eu diminuir aqui minha tela para enxergar. Coerência e proposta com o objeto do edital, ou seja, o projeto apresenta uma coerência com o objetivo deste edital. Mais uma vez, não adianta ser um projeto lindo se ele não tiver coerente com o edital que ele está se inscrevendo. É possível avaliar a coerência entre os resultados previstos pelo projeto e as atividades? Ou seja, eu estou esperando tal coisa, mas eu tenho uma coerência na proposta que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ações que vão me levar a esse resultado esperado? Isso também vai ser pontuado. A relevância cultural, né? O projeto é relevante no contexto cultural atual? Ele contribui para o desenvolvimento da linguagem? Eu falo que o projeto não pode ser importante só para a gente, ele é recurso público, ele tem que ser importante para um contexto cultural. Ele traz uma inovação, ele propõe algo, né? A ação gera impacto positivo para a comunidade local, para a cadeia produtiva da cultura do município, da região. O projeto propõe formas de integrar a comunidade, gerando impacto social quanto à inclusão de pessoas com deficiência, idosos, pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. O projeto propõe ações de acessibilidade, elas estão presentes na planilha orçamentária. A experiência do proponente ou do núcleo criativo é compatível com o projeto proposto? Ou seja, aqui a avaliação do portfólio histórico-cultural do proponente, por isso que o portfólio tem que ser de uma pessoa que tenha experiência naquilo que ela está propondo. Há histórico de realização de atividades com linguagem semelhante à proposta, né? A pessoa que está propondo, ela já fez algum projeto na linguagem? O cronograma, as atividades, o plano de divulgação, eles estão coerentes com o que está sendo apresentado? Tem plena condição de ser executado? Não adianta vocês fazerem um projeto gigante com 1 bilhão de atividades, se aquilo não tem condições de acontecer, né? O orçamento ele é inexequível, ele é impossível, o cronograma é impossível, né? Então, a gente precisa ser muito honesto, né? A gente já tem projetos de valores muito baixos na cidade de Peruíbe, se a gente comparar com as cidades grandes e os editais estaduais. Então, não adianta, gente, a gente colocar um número imenso de coisas, porque vocês vão perder pontos, o projeto ele vai ser inviabilizado tecnicamente, tá bom? O orçamento contempla as atividades propostas. Se vocês ficarem inventando um monte de atividade, mas no orçamento não está previsto isso, é um problema, porque aí, como assim? A pessoa vai trabalhar de graça, né? Como que vai ser isso? Vai ser voluntário? Isso precisa estar explícito no projeto. Tudo é possível, pessoal, desde que justificado no projeto, tá bom? A experiência técnica das pessoas envolvidas está de acordo com as funções exercidas? Né, as pessoas que estão ali, elas têm condições de fazer aquilo que elas estão se propondo a fazer? A ficha técnica é compatível com a proposta adequada? Então, tudo isso vai ser avaliado. Né, e a pessoa, os avaliadores, que não somos nós da Secretaria de Cultura, graças a Deus, tá, gente? Eu nem olho os projetos de vocês, a gente só olha a documentação. Ela vai classificar como ausente, insuficiente, razoável, bom, ótimo e excelente, de 0 a 5, tá? Para a pessoa ser classificada, ela precisa fazer, quer dizer, uma proposta inscrita, ela pode obter no máximo 60 pontos, além da pontuação bônus. Então, se ela foi excelente em tudo, ela vai chegar em 60 pontos, mais a pontuação bônus. A nota mínima para se classificar é 30 pontos, mais a pontuação bônus, ou seja, se a pessoa fizer um número de pontos menor que 50%, ela não é classificada. E aí, mesmo que ela esteja na cota, tudo, ela não avança para a próxima etapa, tá bem?
Aí a pontuação bônus, aqui que eu acho que tem um errinho. As fichas técnicas com mulheres cis e pessoas trans, 2 pontos. Proponentes com mais de 5 anos, 1 ponto. Proponentes com mais de 10 anos, 2 pontos. Projetos que... Ah, não está errado não, que bom. Talvez esteja errado no formulário. Projetos que prevejam medida de acessibilidade, 1 ponto. Projeto que prevê no seu plano de trabalho medida de redução ou ação de educação socioambiental, mais 1 ponto. Projetos que contemplem ações a serem realizadas em áreas periféricas ou em áreas de povos e comunidades tradicionais, mais 2 pontos. A pontuação bônus, vocês podem acumular no máximo 8 pontos, que pode ser somado. Então, o máximo que uma pessoa pode chegar é 68 pontos. Se ela fosse extraordinária lá e ela atingir toda a pontuação bônus, ela pode chegar a 68 pontos, tá bom? E aí, vai explicar um pouquinho sobre a comissão de seleção, é uma comissão externa, contratada para esse fim, não pode ter interesse na matéria, não pode estar envolvido em nenhum projeto, não pode fazer parte da família de ninguém, não pode estar em ação judicial contra ninguém que está concorrendo no edital, tudo isso é da comissão de seleção, tá bom? E não pode ser familiar de ninguém que está propondo também. O resultado é publicado no Diário Oficial, isso aqui vai se repetir várias vezes no edital, tá, gente? Todos os resultados são publicados no Diário Oficial e no Portal da Cultura. Tem prazo para recurso, tem prazo para saneamento a cada etapa, e aí, respeitado esse prazo, as pessoas vão, por exemplo, no resultado da seleção, a gente publica. Durante 3 dias úteis, a partir do dia, contado do dia seguinte à publicação, a pessoa pode contestar o resultado, porque pode acontecer um erro. No edital de 2024 aconteceu um erro. Aí a comissão vai avaliar e vai responder esse recurso. E isso pode alterar ou não a classificação. Então, o resultado preliminar não é o resultado final. Porque pode acontecer de no recurso ser identificado alguma avaliação incorreta ou improcedente, e aí vem depois o resultado final. E aí a gente comemora, né? A gente pode comemorar 2 vezes também, mas é bom, a primeira que comemorar é bom saber que ainda tem que acompanhar o resultado final, tá bom? Depois disso, agora estamos quase chegando ao fim, vem a etapa de habilitação. A etapa de habilitação, gente, a gente comunica os contemplados, as pessoas têm 5 dias úteis para enviar a documentação conforme orientado, geralmente através do e-mail. Nessa hora, gente, quais são os documentos? Todas essas certidões aqui, olha, o link está pronto para vocês. Sugestão, entrem no edital, cliquem nesses links, pesquisem o CPF ou o CNPJ de vocês, para, de repente, se vocês não descobrirem alguma inadimplência que vocês não estão cientes. Né? Já teve caso, tipo, nossa, eu comprei o carro com a minha prima no meu nome e ela não pagou IPVA, e agora meu nome está como inadimplente no Estado. Ou eu estou com uma dívida muito atrasada lá de IPTU na cidade, ou eu estou com uma dívida no ISS, ou eu estou com uma dívida com o governo federal, eu estou com o meu DAS da MEI atrasada. Atenção, quem tem MEI e está com DAS atrasado, se não resolver a inadimplência, o CPF fica travado, não consegue tirar certidão, tá bom? Então, consultem as certidões, vocês não precisam emitir agora, até porque ela precisa ser atualizada, mas consultem as certidões de vocês, tá bem? Que elas vão ser solicitadas. Tem as certidões, no caso de pessoa física, tá? Que é a certidão federal, estadual, municipal e trabalhista. Depois vai vir cópia de comprovante de endereço de vocês e da equipe que vocês colocaram que moram em Peruíbe. Vai vir o comprovante de endereço das pessoas. Do proponente vai ser solicitado o comprovante de endereço de pelo menos 1 ano atrás e atual, de 2 meses, tá bem? Comprovante de conta bancária a ser utilizada exclusivamente para recursos do projeto. Aí vem o pulo do gato, né, Patrícia? Precisa ser uma conta nova, aberta exclusivamente para esse fim? Não, mas também não pode ser uma conta que vocês estão usando para outra coisa. Tem que ser uma conta exclusiva. Por que a gente está colocando esse critério? Gente, porque ninguém aguenta mais ficar abrindo conta todo ano. Às vezes vocês têm uma conta parada aí de um projeto que vocês fizeram, ou uma conta online que vocês não estão utilizando, zera essa conta e vocês podem indicar ela como conta do projeto, tá bom? Mas importante, a conta precisa estar zerada, não pode ser movimentado para outra coisa durante a execução do projeto e precisa ser em nome do proponente, ou a pessoa física ou a pessoa jurídica. O projeto da Alcione não pode ser conta no nome do Sérgio. O projeto do coletivo do Felipe
né? Vamos supor, o coletivo Simbiose. O Felipe foi o representante pessoa física. A conta tem que estar no nome do Felipe. Não pode ser no nome da Patrícia, do Milton, tá? Então, tem que ser no nome da pessoa que está ali responsável legal do projeto, tá bem? Cópia do documento de identificação e comprovante de endereço da equipe e autodeclaração em caso de pessoas negras, pretas ou pardas, né, pessoas indígenas e tudo aquilo que a gente já falou, que eu já expliquei. Para a pessoa jurídica, a gente tem um pouquinho mais de documentação. É o ato constitutivo da empresa, ou seja, se é uma entidade sem fins lucrativos, é o estatuto e a ata. Se é uma MEI, é o certificado de microempreendedor. Se é uma empresa, é o contrato social da empresa, tá bom? Aí tem acho que 2 ou 3 certidões a mais, que é só para pessoa jurídica, tá bom? Que tá ali tudo listado certinho aqui. E as mesmas outras coisas que são solicitadas de pessoa física, comprovante bancário, e é a mesma coisa. Se a proposta é como CNPJ, o comprovante bancário tem que ser do CNPJ, tá bem? Aí, falando que as certidões positivas com efeito negativa também serve, não pode ser protocolo, mas pode ser certidão positiva com efeito de negativa. Se a pessoa tiver em débito com o município de Peruíbe e não tiver sanado esse débito, não vai poder receber. Os documentos vão ser avaliados pelos servidores da Secretaria Municipal de Cultura. Se tiver inconsistência, a gente vai pedir regularização, e aí regularização tem que ser feita em até 3 dias úteis. Se a pessoa não entregar, ela vai ser inabilitada e vai ser chamado o suplente, tá bom? E assim é o processo inteiro. Às vezes tem suplente que é chamado 2, 3 meses depois, tá, gente? Pode acontecer. E aí vai falar do julgamento do recurso, da acumulação de recurso, que vai falar sobre a sobreposição de recurso, ou seja, né, se uma pessoa for contemplada em 2 editais da Política Nacional de Blanc, ela vai ter que optar por um. Isso exclui, no caso de proponente que concorreu ao edital 01, porque no edital 01 não tinha essa regra, que é o de cultura indígena, e lá porque as pessoas representaram as suas aldeias, né, então ela pode ter o seu projeto aqui, concorrendo. Se tiver sobra de recurso, a gente pode chamar pessoas que já foram contempladas anteriormente, e é isso, vai falar sobre toda essa questão do remanejamento de recursos. Depois vai falar sobre a etapa de assinatura do projeto, do termo de execução cultural, né, que é o contrato. O modelo é o anexo 10, vocês não precisam se preocupar com ele agora, mas se quiserem conhecer, ele já está disponível. E depois vai falar do monitoramento dos resultados, bem brevemente. Vocês têm um prazo de 12 meses, que vocês têm que prestar um relatório financeiro da execução quando encerrar esses 12 meses. Caso vocês não comprovem a execução, pode ser solicitado relatório... Perdão, gente, é solicitado relatório físico apenas, que é um relatório de objeto, e caso vocês não cumpram, vocês podem ser solicitado o relatório financeiro e pode ser solicitada a nota fiscal e os comprovantes, caso vocês não cumpram o relatório físico, tá bem? Ou ele não seja suficiente, ou comprove o mau uso dos recursos públicos. Depois vem explicando como que vocês divulgam os projetos, né? Não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai fazer uma formação. Depois, gente, quem for contemplado, a gente vai fazer uma formação específica voltada para prestação de contas e divulgação de projeto, uso de logomarca, tá bom? Então, as regrinhas estão aqui, mas não precisam se demorar aqui nessas informações. E depois vem as disposições finais, né? Fala dos casos omissos, fala das situações que podem ser alteradas, fala da responsabilidade da Secretaria de Cultura e dos proponentes, e regras gerais de edital, tá? Nada que eu vá me deter agora, porque já ficou bem longo, mas depois vocês podem dar uma olhada também, se tiver dúvidas, nosso plantão Tira Dúvidas vai estar ativo no WhatsApp a partir da semana que vem, e presencial a partir da semana seguinte, tá bem? Deixa eu ver se tem... aqui os anexos do edital. Anexo 1, opa, tem um errinho aqui, esse anexo 2 não existe, esse anexo 1B não existe, tá, gente? É um anexo só, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Declaração, todos os anexos estão aqui. Esse edital tem anexo pra caramba, tá, gente? Mas os anexos que vocês vão precisar mandar, como agora na inscrição, ele vai ser obrigatoriamente esse aqui, ó. Ficha técnica, cronograma e orçamento. O de coletivo é só para caso de coletivos, o formulário de inscrição é feito direto no formulário,
E daqui para baixo, do anexo 6, até né, o anexo... até o anexo 10 é só na hora da habilitação. E esses aqui, o anexo 11 e 12, é somente na hora da prestação de contas. O anexo 13, ele é uma listagem de informação das áreas periféricas. E o anexo 14, ele é o modelo de formulário de pedido de recurso. Ó, não saiu o número aqui. Esse aqui foi o último edital a ser feito, né? É o que estava cansado, a equipe estava cansada já, achei mais um errinho aqui. Mas nada grave, não vale nem a retificação. Vou parar o compartilhamento do edital, vou mostrar para vocês onde vocês localizam os anexos, não vou mostrar todos, mas vou mostrar alguns, e o formulário, onde vocês acessam. Mas antes disso, eu quero ver se tem perguntas. A Georgia está com a mão levantada, e a Karen também. Acho que a Karen tinha escrito aqui no chat, desculpa, Karen, eu não vi, só um minutinho. Vou parar a apresentação. Georgia, pode falar. Boa tarde. Boa noite a todos. Minha dúvida é se haverá um prazo para a realização do projeto. 12 meses. É que eu falei bem rapidinho agora no final, mas é o prazo de execução do projeto. Então, a partir do momento que o dinheiro cai na conta, vocês têm até 12 meses para executar. Ah, legal. Obrigada. Karen? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, minha primeira dúvida é aquela que eu tinha deixado no chat, né? Talvez você já até tenha falado, mas passou batido para mim, que eu fui convidada para compor a equipe técnica de um projeto, né, de artes cênicas, que é aqui do Teatro do Sofá. Então, eles vão participar desse projeto e me convidaram para compor a equipe. Eu ia até fazer um projeto só meu, mas eu vi que um dos requisitos é ser residente aqui em Peruíbe mínimo de 1 ano. E eu tenho 7 meses. Para ter meu próprio projeto, eu vi que eu não posso, mas para compor o projeto de outra pessoa, eu posso participar. Exato. Pode compor ficha técnica, mas não pode ser proponente. Ah, tá ok. E eu posso participar de um só ou posso... Não tem limitação de quantas fichas técnicas vocês podem compor, tá? Ah, tá bom. E só para finalizar, é 10 mil o prêmio para projeto relacionado à arte cênica, é isso, né, Cassiane? Na linguagem, né, teatro, na modalidade 1, sim, linguagens artísticas, 10 mil. 10 mil. Tá bom, é isso. Muito obrigada, Cassiane. Nada. Vai salvando os arquivos, né, as comprovações da sua atuação, tá, Karen? Porque depois precisa comprovar a atuação também no portfólio. Ah, tá bom, meu cadastro eu vi que foi aprovado, acabei de verificar, meu cadastro foi aprovado no portal, eu já coloquei lá o portfólio, tudo, e o meu DRT saiu hoje. Maravilha. A gente está aprovando vários cadastros antigos no portal, tá, gente? Fiquem atentos lá, que vai aparecer, busca o nominho de vocês lá, e se tiverem feito e não tiver aprovado, entrem em contato com a Secretaria de Cultura, tá bom? Pode falar, Alcione. Quando você falou de pontuação bônus na hora da avaliação do projeto, um dos itens que soma pontos é apresentar 50% do projeto para o público de comunidades e... Ou territórios periféricos ou território de povos e comunidades tradicionais. Existe um mapa onde eu posso pegar essa lista e eu tenho que citar esses territórios na apresentação do projeto, onde eles serão apresentados, ou fica para ser escolhido depois, caso seja contemplado? Boa pergunta. Ó, eu vou aproveitar para mostrar o anexo 13 para vocês, Alcione. Gente, território de povos e comunidades tradicionais em Peruíbe, a gente só tem território de povos indígenas e território de comunidade caiçara. Em ambos os casos, projetos que forem realizados em parceria com essas comunidades, é importante que elas estejam cientes, né, para a gente não propor realizar coisas no território de povos e comunidades tradicionais sem que elas estejam cientes. Territórios periféricos, a gente tem muitos na cidade. Aí a lista, Alcione, deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Eu vou voltar a compartilhar, porque eu vou mostrar os anexos para vocês, tá? Onde que eles estão. Então, facinho também de achar, gente. Porque então não é assim, eu que escolho. Eu tenho que escolher dentro desse mapa. Peraí, que eu ainda estou respondendo. Isso, dentro desse mapa, que é considerado território periférico na cidade.
Peraí que eu vou mudar aqui pro... Ah, pronto, no portal. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui no edital 04 tem o edital, os anexos e a inscrição. Quando vocês clicarem aqui nos anexos, a gente vai ser direcionado para essa guia aqui, tá, gente? Vai abrir essa página aqui do Drive. Aqui tem todos os anexos em Word. Só que se vocês tentarem editar esse anexo, não vai ser possível. Vocês vão clicar aqui nesses 3 botões aqui do lado, os 3 pontinhos, e vocês vão baixar, tá? Ó, vocês vão baixar o arquivo para vocês preencherem aí e depois salvar como PDF e anexar de volta, tá? Então, é aqui que vocês vão fazer. Eu vou te mostrar aqui o anexo 14. Ó, opa, o anexo 14 é o de recurso. Eu falei errado, é o anexo 13, gente. Acho que eu falei mais de uma vez que é o anexo 14, mas é o 13. Peraí, deixa eu voltar. É muito anexo, a gente não decora. Peraí. Aqui, anexo 13. Aqui tem a lista de quais são os bairros, tá bom? Que são considerados, inclusive, territórios indígenas, mas tem aqui todas as áreas que são consideradas periféricas. É importante citar no projeto, sim. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso, tá? Tem uma perguntinha lá que a pessoa tem que dizer quais são os bairros que ela vai fazer, tá bom? E depois, a gente é bem rigoroso, inclusive, no cumprimento, né? Para executar. Respondido? Sim, Cassiane, muito obrigada. Nada. Pessoal, ó, aqui a lista dos anexos. Eu vou mostrar para vocês o anexo 1, que ele é o espelho do formulário de inscrição. Já tem, acho que uns 3 anos, 2 ou 3 anos que a gente está usando esse modelo. Opa, ele não mudou aqui. 2 ou 3 anos que a gente está usando esse modelo. Porque a inscrição ela é feita de forma online. Tá aqui o link. Só que antes de vocês preencherem, porque se vocês começarem a preencher o formulário, eles às vezes não vai salvar, ele vai dar erro. Então, vocês vão poder pegar e preencher tudo aqui. Depois vocês vão copiar e colar para o formulário, né? Ou pelo menos vocês vão saber quais são as perguntas que são feitas. Então, esse aqui é o espelho do formulário. Vocês não vão preencher no Word e mandar, vocês vão preencher aqui, ó. No formulário. Quando vocês clicar, vai para esse formulário aqui. Aí todas as perguntas vão estar aqui. Inclusive, a primeira pergunta é o e-mail e o link no Portal da Cultura, né? Por isso que é tão importante. Então, a gente preenche aqui no Google Forms. É aqui que vai colocar os anexos, tudo certinho. Mas as informações, o que eu vou, né? Quais são as perguntas que vão ser feitas para vocês prepararem o projeto de vocês, está no anexo 1. Porque são as perguntas sobre o proponente, né, o link do Portal da Cultura, as perguntas sobre coletivo, os dados do agente cultural pessoa jurídica, se for o caso, mini currículo e portfólio, redes sociais, informações sobre as cotas, informações sobre a pontuação bônus. Achei, ó, é aqui que está faltando a informação sobre pessoa com deficiência, depois eu vou corrigir. Pessoa com deficiência não, medidas de acessibilidade. Aí vai para a página que começa os dados do projeto. Aí vocês vão selecionar qual modalidade vocês vão concorrer, só dá para escolher uma. Vocês vão colocar o nome do projeto, vão colocar aqui de 1 a 3 principais áreas de cultura que vocês estão contemplando nesse projeto de vocês. Aqui é só para a gente fazer um mapeamento das propostas. Aí vocês vão apresentar o projeto. E aí vocês vão colocar informações gerais sobre o projeto de vocês, ou seja, uma apresentação breve do que vocês pretendem realizar. Contar ali o que é o projeto. Aqui vocês vão fazer a defesa do projeto, na relevância e na justificativa, né? Por que ele é importante, para quem que ele é importante. Nesse outro item, vocês vão fazer o detalhamento das ações. Aí, por exemplo, cada ação ali vocês vão descrever com mais detalhe como ela vai ser realizada, a quantidade de público, tudo mais. Depois tem outra pergunta, que é o perfil do público-alvo a ser atingido. Depois, o local onde ele vai ser executado. E aí, aqui tem essa informação. Alcione, para a pontuação bônus referente à realização do projeto em áreas periféricas, o projeto deverá informar explicitamente os locais de realização de acordo com o constante no anexo 13. Então, precisa constar, e vai ser nessa perguntinha aqui do local. Perfeito. Aí, medidas de acessibilidade, né? Vai ter lá um monte de item para vocês escolherem. Só selecionem aquilo que vocês vão fazer, mesmo que seja uma coisa só, não tem problema. E depois vai ter uma pergunta
para vocês explicarem como que vocês vão fazer essa medida de acessibilidade no projeto. É uma resposta rápida. Se não, vocês só colocam que não. Aí, se vai ter alguma atividade de redução de impacto socioambiental ou educação ambiental, vocês vão colocar que sim, e vão responder como que vocês vão colocar isso, ou colocar ou não se aplica. A estratégia de divulgação, ou seja, como vocês vão divulgar o projeto de vocês para o público de vocês. E aí vem os lugares para vocês anexarem os anexos. Ficha técnica, cronograma e orçamento. Cadê? Planilha orçamentária. Aqui, planilha orçamentária. É que antes tem uma perguntinha, se vocês vão usar recurso de outras fontes, além do edital. E aí tem 2 campos, que é de documentação complementar e link complementar, que vocês podem utilizar, mas ele é opcional. É só se vocês acharem que faltou ali algum campo para acrescentar alguma coisa que vocês queiram, tá bom? Esse é o nosso formulário de inscrição, são essas perguntas que vocês vão ter que responder sobre o projeto, a proposta de vocês, tá bom? Com bastante calma, bastante capricho, responde aqui para depois preencher no formulário. Eu vou mostrar, antes de eu passar para as perguntas, só os 3 anexos aqui principais, gente, que é o modelo de ficha técnica. Ó, esse é o modelinho de ficha técnica. Nome da pessoa, a função principal dela no projeto, o CPF, o endereço completo e a característica se ela concorre a alguma pontuação bônus. Se ela é cota ou pontuação bônus, tá? Embaixo, gente, ó, inserir mini currículo de todos os integrantes, máximo até 20 linhas para cada pessoa. A ficha técnica incompleta não terá validade. O edital passado, a gente teve muita ficha técnica que a pessoa só preenchia aqui e não colocava o currículo de ninguém. Que seja ali 5 linhas sobre o que a pessoa faz, mas precisa constar o currículo. Senão ela é considerada uma ficha técnica incompleta e pode ser inabilitada, tá bom? Aí o próximo é o cronograma. Aqui, gente, é um modelo de cronograma, não é obrigatório o uso desse modelo, mas é um modelo fácil de fazer, vocês podem copiar. Então, o nome do projeto, o nome do proponente, e aqui vocês vão listar as principais ações do seu projeto, em que mês ela vai acontecer. A preparação, contratação de pessoas, reserva de espaço, né, preparação, escrita do livro, sei lá, criação. Vocês vão colocar tudo aqui e vocês vão marcar aqui nos meses que ela vai acontecer, para demonstrar para a comissão de seleção que vocês têm ali uma ideia de como se executar um projeto cultural. E, por fim, o modelo de planilha orçamentária, que a gente foi muito legal, e a gente fez em 2 modelos. Tem em Word e Excel, né? Quem quiser baixar o modelinho em Excel, gente, acho que tá até com as fórmulas prontas aqui, ó. Tá até com as fórmulas prontas, vocês só vão precisar preencher aqui o nome do projeto, o nome do proponente, os itens, a quantidade e o valor. Lembrando que o total aqui ele tem que dar ali, não pode ser menos do que o valor do destinado do edital. Se for mais, você precisa justificar. Você pode justificar logo abaixo aqui da planilha, tá bom? Tem no modelo de Excel e tem no modelo de cronograma também. Pronto, mostrei todos não, os principais anexos para vocês. Não vou mostrar todos, porque senão a gente vai ficar mais meia hora aqui, mas os outros são mais fáceis, tá bom? Que são as declarações e os anexos que a gente só vai usar no futuro. A Patrícia pediu a palavra e a Alcione pediu a palavra. Então, no caso da ficha técnica, faz o preenchimento, coloca a mini-bio, mas os membros, os participantes, não precisam assinar essa mini-bio, nada. Não precisa, Paty. Eu, inclusive, estava com a dúvida no primeiro dia que você perguntou, né? Eu não tinha olhado ainda. Não precisa. Tá, obrigada. É o endereço, CPF da pessoa ali. É porque vai ter que atestar isso na hora da habilitação, porque vai ter que mandar documento da pessoa e comprovante de endereço. Ok. Tá bom? Alcione, pode falar. Com relação à planilha de gastos, essa que você até apresentou um modelo, eu devo fazer por aproximação, como se fosse uma estimativa, ou uma cotação? O gasto é aproximado ou tem que ser um gasto exato? Porque depois eu vou ter que comprovar isso, né? Caso seja contemplado. Vocês não precisam provar o valor que vocês estão colocando, até porque tem alguns serviços artísticos e técnicos que é muito difícil, né, definir. Vocês precisam trabalhar com valores praticados no mercado, pesquisar e colocar valores aproximados, sempre com uma margem de segurança, porque tem a inflação.
Tem coisas que a gente não faz ideia do preço. Aí É. eu sugiro fazer uma cotação para vocês terem essa referência, mas não precisa enviar essa cotação e esses orçamentos junto com a planilha, tá bom? É só para vocês terem uma referência, e isso vai ser avaliado ali, porque a comissão de seleção, gente, ela geralmente tem uma referência dos preços das coisas, né? A gente não vai saber exato, mas a gente vai ter uma ideia. Então, se tiver alguma coisa muito absurda, vai ser identificado pela comissão, tá bom? Certo, obrigada. Obrigada. O que mais, meus queridos? Mais perguntas? Eu acho que eu vou parar a gravação, só para ela não ficar tão longa, e vou ver se mais alguém tem